Em algum tempo que estamos percebendo diversas alterações na construção dos figurinos dos personagens dos festejos juninos. Alguns acham muito lindas essas alterações, já outros são contra. Independente da opinião, eu trago hoje para você um profissional que já está anos no mercado trabalhando no processo de criação de construções dessas raridades, que eu particularmente considero uma obra de arte. Eu chamo hoje para participar conosco do episódio sobre figurinos de roça, Douglas Chiara. É com você, meu querido. Olá, Paulo. Olá a todos os seguidores que estão aqui presentes, que vêm acompanhando esse conteúdo maravilhoso que o Paulo tem gerado pra gente, né? Queria primeiramente agradecer ao Paulo pelo convite para poder estar aqui com vocês hoje falando sobre evolução dos figurinos de roça nas quadrilhas juninas do Rio de Janeiro. E aí, metaforicamente, é claro, falando, a gente já pode partir da premissa de que os figurinos juninos são algo vivo. É porque ele está em constante evolução. Desde a época lá atrás, das calças jeans remendadas, blusas de flanela, os vestidinhos de chita, até os dias de hoje. E aí, a gente falando lá da década de 60, 70, ali mais ou menos 80, a gente tem uma figuração básica ali das quadrilhas de roça, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quando ainda não eram muito notadas, porque o grande forte aqui do Rio de Janeiro nessa época eram as quadrilhas de salão. Mas isso é história para outro vídeo. E ali no finalzinho, já de 80 para 90, a gente já começa a ver uma notoriedade das quadrilhas de roça nesse cenário. É, mesmo que ainda se inspirando no que tinha de mais forte naquela época, que eram as quadrilhas de salão. Mas a gente já consegue perceber que as quadrilhas de roça daquela época já deixa de ser aquele visual jocoso das calças remendadas para trazer tecidos mais nobres, um chapéu forrado, que já não é mais um chapéu cru de palha, materiais que vão fazendo adornos, que vão fazendo contornos e dando forma a esse visual novo do que seria a quadrilha de roça daquela época. E aí chega os anos 2000 e com a velocidade que a internet traz junto pra gente, o que era velho em 3, 5 anos, agora de um ano para o outro já não é mais novidade. A gente vê se incorporar os strass, as pedrarias, e começa a ter vários personagens, cada personagem uma roupa, cada roupa uma silhueta, cada silhueta uma cor, um brilho, um bordado diferente, e a gente começa a tomar outro visual para as quadrilhas juninas de roça do Rio de Janeiro. E aí essa virada de chave que os grupos de roça do Rio de Janeiro têm em relação ao figurino, a gente pode dizer que ele acaba não impactando somente no visual do grupo. Ele acaba impactando também na economia criativa do seu estado, do seu bairro, porque uma arranjo que era só um laçarote, uma coisa feita em casa, agora se torna uma cabeça, que você tem que passar por um ferreiro, você tem que gerar um trabalho, você acaba gerando rendas. Uma roupa que vinha direto da costureira, direto para os arraiais, agora tem que passar por um aderecista, tem que passar por alguém que vai bordar, esse aderecista de repente depende de alguém que vai fazer um bordado diferente fora para que ele aplique, esse aderecista depende de uma loja que vende uma pedraria diferente, que vende um strass diferente, um acabamento, um aviamento diferente. A gente pode falar que as quadrilhas de roça começam a deixar de ter inspirações nas quadrilhas de salão e no carnaval e começam a ter inspirações nas quadrilhas da região norte e nordeste. O que antes os chapelões, as sinhazinhas, as viúvas começam a dar espaço para as noivas e para as rainhas juninas. Com essa velocidade, tudo acontecendo muito mais rápido no mundo, as formas, os visuais começam a mudar. O que era um formato mais cilíndrico, mais esférico, começa a ter um formato mais embolado. As anáguas que eram de bambolês e vergalhões começam a ser feitas de filó de armação, barbatanas, outros materiais que vão dar a mesma sustentação e a mesma estética, com uma forma mais leve, mais confortável, até mesmo para as damas poderem carregar de um arraial para o outro. E nessa janela que se abre, o junino começa a trazer para dentro de si o folclórico, incorporando outros elementos de outras culturas brasileiras ainda que sim, trazendo bois, chachados, frevos, maracatus para dentro do movimento junino. E nisso impacta novamente no visual, que aí você traz fitas penduradas, você traz espelhos, recortes de couro, você traz traz uma miscelânea de coisas, de elementos e materiais que começam a impactar de formas diferentes no movimento junino. E junto de toda essa evolução, esses personagens começam a trazer figurinos que contam histórias por si só. Figurinos com materiais diversos, alguns materiais alternativos, alguns que você olha e tem uma identificação imediata por aquele personagem, sendo personagens famosos. E aí você vai ver muitos lampiões, Maria Bonitas, bonecos de Vitalino, outros personagens futuristas, personagens literários, que trazem e incorporam esse tipo de figurino
no movimento junino carioca. E aí, quando a gente vem falando do material alternativo, a gente não fala só do simples, a gente fala do efeito, a gente fala da chegada dos LEDs nas roupas, a gente fala dos fogos frios já usados nas roupas também, não só em cenários, ou até mesmo do simplório, de um carretel de linha que dá vida a uma cartucheira, de uma lã de aço dourada que dá vida a um cabelo cacheado. E aí a gente vai trazendo materiais para que se adaptem a essa roupa junina e que não faça ela deixar de ser junina, mas que traga aspectos dos personagens que a gente está apresentando ali naquele momento. E para tudo isso que a gente vem falando lá desde o comecinho, né, tem suas exceções. Até porque aqui a gente não está ditando regras, isso aqui é uma perspectiva pessoal. E as quadrilhas, os figurinos juninos, além de ser algo evolutivo, é algo livre, né, dentro dos seus signos, dentro das suas simbologias. A gente consegue ainda assim tratar ele como algo livre e aberto para que a gente consiga trazer sempre novas experiências, trazer sempre novos visuais, incorporar moda, incorporar designer. E o principal, né, galera? Felicidade. Porque não adianta a gente ter um figurino belíssimo, um figurino simplório, que sem alegria do nosso brincante ali no arraiá não vai fazer diferença nenhuma. É importante que vocês também conheçam a história de vocês. Nós temos diversos materiais aí espalhados. A gente tem um site muito legal que é o culturajunina.com.br. Vocês podem estar indo lá, visitando, que é administrado lá pelo Milton. Tem muitas coisas legais lá dentro da história do nosso São João do Rio de Janeiro. E dito isso, eu espero ter contribuído aí com vocês e quero desejar para todos vocês um finalzinho de São João maravilhoso e que venha 2026, porque 2025 já está acabando, mas que está sendo ótimo estar aqui com vocês. Beijão, galera. Obrigado.